Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente a mais esse vídeo. Conforme combinamos no vídeo anterior, neste vídeo nós iremos realizar alguns exercícios apenas aplicando o raciocínio dos operadores lógicos, tá? Para a gente ver se a gente conseguiu entender mais ou menos ali como funciona a representação de um pensamento do mundo real para uma estrutura lógica dentro de um programa, tá bom? Então eu coloquei aqui alguns exemplos que a gente vai fazer, tá? Então, a primeira coisa, a precedência. Eu comentei no vídeo anterior que quando você não especifica os parênteses e você monta uma equação que está misturando o e, o ou o próprio não, que a gente não fez muitos exercícios aqui ainda, mas vocês viram que o não é bem simples. Se você tem um resultado verdadeiro e aplica o não, esse resultado vira falso. E se você tem um resultado falso e você aplica o não, ele vira verdadeiro, tá? Então, vamos aplicar esse raciocínio aqui. Depois, na prática, a gente vê como que a gente utiliza o não, mas é do mesmo jeito que a gente usa no mundo real, né? Quando a gente fala assim, eu não vou fazer alguma coisa, né? Quando a gente coloca o não antes de uma afirmação, tá bom? Então, quando você não delimita, quando você não define qual é a precedência que você quer que seja executado pelos parentes, o programa vai seguir a precedência padrão. E qual é a precedência padrão? Primeiro eu aplico a negação. Tá? Então, todas as vezes que tiver algum tipo de negação numa fórmula, primeiro é feita a negação, depois eu aplico o operador e, ok? E depois, por último, eu aplico o ou, ok? Bom, então vamos pensar aqui que a gente tem as seguintes informações. Eu tenho uma frase aqui que é 7 é um número primo. E isso é verdade. A gente sabe que 7 é um número primo, certo? E eu vou guardar esse resultado verdade dentro de uma variável P. Vamos imaginar que é uma variável P que está guardando o valor de verdade. E a gente tem aqui uma outra afirmação que é 4 é ímpar. A gente sabe que isso é falso. 4 não é um número ímpar. 4 é um número par. Então, logo, se eu afirmo isso aqui, o resultado é falso. E se eu colocar esse resultado dentro de uma variável Q, como que a gente pode montar equações lógicas a partir de frases, tá? Então, de pensamentos, né, que a gente faz no dia a dia. Né? Já que a construção de algoritmos é a conversão da execução de alguma atividade do mundo real dentro do computador, a gente precisa ser capaz de pegar esses raciocínios, esses pensamentos e escrever eles dentro de um algoritmo, dentro de um programa. E os operadores lógicos justamente permitem que a gente faça isso. Aqui eu só estou usando operadores lógicos, não estou usando nenhum operador de comparação para obter um resultado de verdadeiro ou falso. Tá? Então vamos só com esses caras aqui. Bom, então eu tenho algumas frases aqui. 4 não é ímpar, 7 não é primo, 7 é primo e 4 não é ímpar. Então eu tenho algumas frases que a gente vai substituir essas afirmações por P ou Q, e aí a gente vai aplicar os resultados aqui de verdadeiro ou falso que a gente sabe para P e Q e chegar no resultado final, tá? E ver se o resultado final bate com essa frase aqui, com esse pensamento. Eu vou fazer os dois primeiros e aí eu vou dar uma pausa, eu vou esperar que vocês façam esses demais aqui para ver se todo mundo conseguiu entender, tá bom? Então vamos pegar esse primeiro aqui. Então 4 não é ímpar, certo? 4 não é ímpar, certo? Então, se a gente aplica uma negação num resultado, a gente simplesmente vai inverter. Então, se eu tenho 4 é ímpar, isso dá falso. Se eu falar que 4 não é ímpar, isso é um resultado verdadeiro, certo? Realmente, 4 não é um número ímpar. Verdade, isso é verdade. Agora, como é que a gente representa isso? Bom, o 4 é ímpar, ó, o 4 é ímpar, é o valor de Q, certo? Que está falso. Então eu tenho aqui o Q, e aí eu preciso aplicar uma negação. Então eu vou ter um não em cima do Q, certo? Então se eu tivesse escrevendo uma equação lá no Portugal e eu quisesse representar essa frase, eu colocaria não e a variável ou o comando ou alguma coisa que vai me retornar se isso aqui é verdadeiro ou falso, ok? Obviamente o computador não sabe que 4 é ímpar, né? 4 é ímpar, 0 é maior que 20, 0 é maior, 20 é maior que 0, isso o computador consegue saber, mas o conceito de ímpar, par, neutro,
isso o computador não entende o que é isso. É nós que damos sentido para isso. É nós que, né, criamos uma regra para falar se isso é verdade ou não. Tá? Então, eu teria aqui não que. Então, qual que é o valor de que? O valor de que é falso. Então, eu vou fazer um não em cima de falso, que no final das contas vai dar verdadeiro. E vamos ver se esse verdadeiro aqui bate realmente com essa frase, se essa frase é realmente verdadeira. Então, quando a gente fala que 4 não é ímpar, realmente isso é verdade. E a gente provou que isso pode ser escrito através de uma expressão lógica dentro do computador, tá bom? Então, vamos para o próximo aqui. 7 não é primo. Deixa eu pegar um outro aqui, que seja um pouquinho mais complicado, senão vai ficar igual, né? Então vamos pegar esse aqui. 7 é primo, vou apagar esses caras aqui para não ocupar espaço. 7 é primo e 4 não é ímpar. Então vamos lá. Então 7 é primo? 7 é primo é a minha variável P. Então 7 é primo, está guardado aqui na minha variável P. E 4 não é ímpar. 4 é ímpar é o quê? Certo? O que armazena 4 é ímpar. Certo? Só que eu tenho que aplicar a negação. Então é não em cima de quê? Não em cima da variável Q. Agora vamos substituir isso pelos valores de P e Q. Então o meu P é verdadeiro e não Q. O que é falso. Então eu tenho verdade e negação de falso é verdade. E aí verdade e verdade no final da verdade. Vamos ver se essa frase aqui realmente é verdade? Bom, 7 é primo. Beleza, isso é verdade. A gente sabe que o 7 é primo. E 4 não é ímpar. Também é verdade. Então a gente conseguiu provar que a gente consegue escrever essa frase dentro de uma expressão lógica. Então a expressão lógica seria isso aqui. Aqui eu estou mostrando como que o computador resolve isso, né? Como que ele calcula isso. Mas a expressão que a gente precisaria escrever lá dentro do Portugal seria isso aqui. P e não Q. Ok? Bom, então eu fiz os dois primeiros aqui e eu quero que vocês tentem fazer esses outros aqui. Então qual que é a ideia? A ideia é que vocês podem pausar esse vídeo, tentar fazer, depois tira o pause do vídeo e vê as respostas que eu vou mostrar agora, tá? Então, logo aqui na sequência eu vou resolver cada um desses exercícios, mas eu sugiro você pausar e você mesmo tentar fazer, porque lembra que programação é aquilo que eu comentei. Não adianta ver eu fazendo, não adianta ver o colega fazendo ou assistir o vídeo de alguém que está fazendo. Você precisa fazer. Mesmo que você esteja vendo um vídeo, faça junto. E aí depois que você assistiu o vídeo, pausa esse vídeo e tenta fazer aquele exercício de novo, só com o conhecimento que você aprendeu ali, com o que você viu no vídeo. Então não tem jeito, tem que repetir, tá bom? Então pausa o vídeo e tenta fazer. Bom, espero que você tenha pausado e tentado fazer. Então vamos para esse aqui, 7 não é primo. Então 7 é primo é a minha variável P. Como eu estou aplicando um não aqui, então seria não em cima de P. Como o meu P é verdadeiro, então o não de verdadeiro dá falso no final, certo? Então, vamos avaliar aqui. 7 não é um número primo? Isso é falso, essa afirmação é falsa. 7 é primo. Então, se eu falo que 7 não é primo, e eu peço para o computador testar isso, ele vai dar falso. Obviamente, se eu dissesse o que é primo e o que não é para ele, tá bom? Então, no Portugal, a gente escreveria uma equação dessa e o computador aplicaria esse raciocínio para chegar no resultado final, tá bom? Então, vou deixar só aqui essa parte, porque a gente aproveita aqui embaixo, tá? Então, 7 é primo. 7 é primo é P. E 4 é ímpar. 4 é ímpar é Q. Então, essa aqui ficou simples, né? O P é verdadeiro e falso. No final dá falso. Se a gente tem um E, os dois lados têm que ser verdade. Então, vamos ver se essa afirmação realmente é falsa. 7 é um número primo e 4 é ímpar. É falso. 7 é primo, mas o 4 não é ímpar. Então, eu não posso colocar um E aqui para dizer que isso é verdade. Tá? Então, a gente chegaria no final aqui como falso. O computador chegaria como falso. 4 é ímpar. Então, 4 é ímpar é o quê? E 7 é primo.
é o P. Note que aqui a gente só inverteu. Então, note que se eu inverto os valores, se eu inverto as variáveis, mas o operador é o mesmo, o resultado é o mesmo no final. Então, aqui a gente sabe que, né, vai dar o resultado falso no final, tá bom? Então, é só para mostrar que mesmo invertendo os operadores ali, desculpa, os valores, o resultado final é a mesma coisa. 4 é ímpar. 4 é ímpar é o meu Q. E 7 não é primo. 7 é primo se fosse P. Como tem aqui 7 não é primo, então eu tenho que fazer um não P. Então, não P. Então, a gente tem que o Q vale falso e não P. O meu P é verdadeiro. Falso e não verdadeiro? Não verdadeiro é falso. Falso e falso dá falso no final, ok? Então, 4 é ímpar e 7 não é primo. Essa afirmação é totalmente falsa, porque 4 não é ímpar, dá falso, a gente viu aqui que dá falso, e 7 não é primo, que também dá falso, ok? Então a gente viu que a gente consegue representar essa frase também através de uma expressão lógica. E 7 é primo é o meu P, ou 4 não é ímpar. 4 é ímpar é o Q. Não é ímpar, então é não Q. Então, não Q. O meu P é verdadeiro, ou não Q. O que é falso. Então, eu tenho verdadeiro ou não falso é verdadeiro. E aí, verdadeiro ou verdadeiro dá verdadeiro no final. Então, vamos ver se essa frase aqui realmente é verdadeira. 7 é primo ou 4 não é ímpar. Beleza, isso realmente é verdade. Nesse caso aqui, os dois eram verdades. Agora, se eu falar assim, ó, 7 é primo ou 4 é ímpar. 4 é ímpar, eu seria isso aqui, né? P ou Q, não teria negação. Então, mesmo tendo um verdadeiro ou falso, no final dá verdadeiro. Então, essa frase aqui, ela é verdadeira? Sim, essa frase é verdadeira, porque eu estou falando que ou o 7 é primo, ou o 4 é ímpar. A gente sabe que o 4 não é ímpar. Logo, o 7 é primo, verdadeiro. Então, se eu tenho verdadeiro de um lado e falso do outro, no final, essa expressão ela é verdadeira. Tudo bem? Então, esse aqui foi apenas alguns exercícios mostrando como converter um texto, um pensamento lógico que o ser humano tem, como que a gente representaria uma equação desta avaliação, né, dentro de um algoritmo, tá? Agora a gente vai partir no próximo vídeo para o entendimento das estruturas de decisão. E aí vai fazer mais sentido essas expressões, porque o nosso algoritmo até agora ele não é capaz de tomar decisões do tipo, se o aluno tem uma nota menor do que 6 e a quantidade de faltas for maior do que tal, eu quero executar um determinado comando. Eu não quero simplesmente falar se é verdadeiro ou falso. Eu quero descobrir se isso é verdadeiro ou falso. E se for verdadeiro, eu quero executar uma ação que seja diferente de uma ação quando é falso. Então, nesse exemplo, se o aluno tirou uma nota, a média dele foi maior do que 6 e a quantidade de faltas é menor do que 15, ok, ele está aprovado. Mas, se não for, se isso der falso, eu tenho duas possibilidades. Ou o aluno pode estar de recuperação, que seria o caso onde ele teve uma nota entre 5 e 6 e a quantidade de falta é menor do que 15. Então, se isso acontecer, aí eu vou dar a oportunidade dele fazer uma prova de recuperação. Ou ainda tem a possibilidade da nota deles estar entre 5 e 6, que habilitaria ele estar de recuperação, mas se a quantidade de falta for maior do que 15 faltas, por exemplo, na regra que eu defini, ele está reprovado direto. Então, note que para esse tipo de situação, a gente quer executar comandos diferentes. Então, se uma determinada avaliação der verdadeira, eu quero executar um bloco de comandos que seja diferentes do que um bloco de comandos quando o resultado dá falso. Por enquanto, até agora, a gente só falou se é verdadeiro ou falso. Então, a gente quer progredir, a gente quer ir para uma situação onde o algoritmo possa ser mais inteligente, podendo executar ações diferentes. Então, para isso, no próximo vídeo, a gente vai introduzir os conceitos de estruturas de decisão, para entender como que uma estrutura de decisão funciona, e aí vocês vão ver que junto da estrutura de decisão, a gente vai misturar os operadores lógicos,
e os operadores de comparação. A gente vai montar expressões para poder tomar a decisão, beleza? Então eu espero você até o próximo vídeo e abraço. Até mais!